E aí, pessoal? Hoje vamos falar sobre polimorfismo. É uma palavra que costuma assustar as pessoas, mas não tem motivo para medo. É uma palavra complicada para uma coisa não tão complicada assim e eu vou tentar esclarecer hoje para vocês. Vou começar apresentando o nosso código aqui, ó. Então vocês veem que eu tenho uma classe, produto, né? Ela é abstrata, ou seja, eu não vou implementar ela, eu vou utilizar ela em heranças. Se não está muito seguro ou segura sobre herança, assiste o vídeo, vou deixar linkado aqui, onde eu falo mais sobre isso, porque hoje o polimorfismo, ele utiliza muito duas coisas, que é herança e interfaces. Eu tenho um vídeo sobre os dois, obviamente vou deixar linkado aí. Então se você tiver algum tipo de dúvida ao final desse vídeo, assiste lá esses vídeos primeiros, depois você volta aqui, que talvez fique um pouco mais claro. Mas é isso. O que eu estou dizendo aqui? Que eu tenho uma classe chamada produto, que ela vai ter um ID, um nome e um método imprime etiqueta, ou seja, todos os produtos precisam ter esse método imprime etiqueta. Ele também está como abstrato, ou seja, eu vou deixar a implementação, ou seja, efetivamente o que o código faz para as classes que herdarem o produto. Vai ficar mais simples agora. Alimentos. Imagina aqui que a gente está criando um sistema para uma loja que vende de tudo. Então vende alimento, vende móvel, vende brinquedo. E aí a gente decidiu criar essa classe, vamos dizer assim, uma classe mãe chamada produto, e criamos aqui os alimentos. Então os alimentos herdam de produto, ou seja, tudo que está aqui em produto vai ser carregado aqui para alimentos. E, como eu disse aqui em cima, eu preciso implementar, já que ela está abstrata aqui, eu preciso implementar. Então eu criei aqui, ó, public override. O override é uma palavrinha que significa o quê? Eu vou pegar algum outro método e vou passar por cima dele, eu vou sobrescrever ele. Então é isso que a gente está fazendo aqui, a gente está sobrescrevendo, embora ele não exista aqui, né? Embora ele tenha somente a assinatura aqui, mas a gente está sobrescrevendo. Então pegamos aqui, public override, void, imprime etiqueta, estamos dizendo, bom, a etiqueta do alimento, ela é impressa assim, ó, console.writeline alimento.this.nome. Mais uma vez, se não sabe o que é o this, vou deixar outro vídeo marcado aqui. Logicamente, eu deixei de forma bem simples, tudo aqui está imprimindo para o console, então não haveria necessidade então, eu poderia deixar tudo na classe produto, mas aqui é uma coisa mais didática. Pensa assim, que talvez se a gente estivesse imprimindo para alimento, eu teria um tipo de etiqueta especial que eu poderia colar no alimento. Já se fosse móvel, talvez eu pudesse fazer uma etiqueta que fosse uma chapinha, e aí eu poderia colar ou pregar no produto, no caso seria um móvel. Então realmente eu faria coisas diferentes. Eu poderia aqui no meio, no imprime etiqueta, consultar alguma coisa especial no banco de dados para trazer informação para cá. No móvel a mesma coisa, no brinquedo que está aqui embaixo que eu já vou mostrar a mesma coisa. Então pensa assim, embora aqui tudo esteja fazendo mais ou menos a mesma coisa, no seu código estaria fazendo coisas diferentes. Então aqui a gente simplesmente imprime alimento e o nome, no móvel imprime móvel e o nome, e no brinquedo, que faz a mesma coisa, imprime brinquedo e o nome. E aqui em cima o que eu fiz? Eu criei três variáveis, dois alimentos e um móvel, né? E chamei o imprime etiqueta. Vamos entender o que imprime etiqueta, porque é aqui que o polimorfismo vai se mostrar. Repare, ó, que este método aqui, imprime etiqueta, o que eu coloquei como parâmetro? Que ele vai receber um produto. Vamos voltar aqui embaixo e entender. Produto. Lembre, eu não estou instanciando aqui, ó, nenhuma dessas três linhas, eu estou instanciando diretamente produto. Eu nem poderia, por causa do nome aqui, ó, abstract. Mas o meu compilador sabe que todas essas três variáveis, se você puxar, ela herda de produto. Logo, quando eu chamo o imprime etiqueta, nessas três linhas aqui, ó, imprime etiqueta, passo a lasanha, o feijão, o sofá, ele aceita, porque sabe que alimentos e móveis são produtos. Consequentemente, dentro do método imprime etiqueta, eu posso chamar o produto ponto imprime etiqueta. E ele vai funcionar. Por quê? Ele sabe que o produto vai ter imprime etiqueta. Ele espera isso, ele sabe que o produto vai ter, então ele sabe que vai poder acionar. Não interessa o que eu mande. Então veja, eu mandei lasanha, que é alimento, mandei feijão, que é alimento, mandei sofá, que é móvel, e ele vai saber se comportar. Deixa eu só rodar para vocês verem isso em produção, né? Simples, mas alimento, dois pontos, o nome, alimento, dois pontos, o nome, móvel, dois pontos, o nome. Funcionou. Então aqui a gente tem a questão do polimorfismo. Significa o quê? Que este pedaço aqui, ó, o produto ponto imprime etiqueta,
Ele sabe o que ele tem que fazer, ele vai executar, mas ele não sabe exatamente o que vai acontecer. Ele só sabe que ele precisa fazer a chamada. Então aí que está o polimorfismo. Eu estou fazendo uma chamada e ele funciona de forma diferente de acordo com o objeto que eu estou recebendo. Então quando recebeu aqui alimento, ele imprimiu lá, alimento, dois pontos, alguma coisa. Quando ele recebeu o móvel, móvel, dois pontos, alguma coisa. Então aí a gente já tem o polimorfismo. Outra forma da gente trabalhar o polimorfismo, aqui nós trabalhamos utilizando herança. A gente poderia também utilizar interface. Eu poderia, por exemplo, criar essa interface aqui, ó, interface perecível. Esse i aqui, geralmente no C# a gente coloca o i quando é uma interface. Então, a interface perecível, ela simplesmente diz que tudo que for implementar a interface perecível, precisa ter uma validade, que é um datetime. Então, a partir disso, eu poderia fazer o seguinte, ó. Móveis e brinquedos não faz muito sentido, mas alimentos eu posso dizer que implementa a interface perecível. E aí vai dar erro porque, ó, eu não coloquei o validade. Vou implementar aqui, ó, pronto. Agora eu implementei. Quando eu for criar um alimento, eu posso colocar uma validade. Imagine então que eu criei aqui um método chamado reservar caminhão frigorífico, ou seja, em algum momento eu deveria checar se o meu produto é perecível ou não, e vou passar produtos perecíveis para cá, e aí eu, sei lá, faria a reserva de caminhão, acessaria obviamente um banco de dados, faria uma coisa mais especial do que simplesmente console.writeLine. Mas coisas que você precisa perceber aqui. Primeiro, olha que interessante, reservar caminhão frigorífico, validade. Ele tem acesso à validade porque ele sabe que o que ele vai receber aqui neste método é algo que implementa a interface perecível. E dessa forma, a interface perecível, ele já sabe, existe o campo validade. Mas se por acaso eu tentasse colocar o nome do produto aqui, veja que além da gente não conseguir achar o nome aqui, né, ele não vai aparecer, ele não me permitiria. Por quê? Olha só, eu estou passando, eu ainda não fiz a chamada aqui, vou fazer a chamada agora. Ó, repare aqui que na linha 11 ele deixa eu chamar, eu mandei a lasanha para lá. Reservar caminhão frigorífico, mandei a lasanha. Mas eu não conseguiria acessar o nome da lasanha aqui. Por quê? Olha só, nosso alimento, ele é herda de produto, ou seja, ele tem um nome e ele também implementa o perecível. Mas pense que este método, reservar caminhão frigorífico, ele sabe apenas que vai receber algo que tem a interface perecível. Pensa assim, ele tá pronto. Imagina que você é o segurança, a segurança de uma balada. E você tá esperando que vai chegar lá uma pessoa que tem bigode, óculos e um dente de ouro. Você só vai deixar entrar a pessoa que tem essas características. Você vai ignorar o resto. Não interessa se o cabelo tá longo, se o cabelo tá curto, se tem brinco na orelha, se tá com uma roupa X ou uma roupa Y, não. A pessoa precisa seguir somente essas características que foi dada a você. A mesma coisa aqui. Quando eu digo para o reservar caminhão frigorífico, olha, você só pode receber aí o que implementar a interface perecível, o que ele vai fazer? Ele vai verificar se quem está chegando aqui tem as características da interface perecível, que no caso é ter uma data de validade, um datetime chamado validade. Se não tiver, não recebe. Se tiver, aceita, mas só considera aquilo. Então não interessa se tem um nome ou não, porque pode ser que eu receba alguma outra coisa que seja perecível, que implemente a interface perecível, que não tem o nome. Então ele simplesmente não vai aceitar. Um exemplo aqui, eu vou criar uma classe qualquer aqui, ó. Ó, criei uma classe teste, implementei a interface perecível, fiz o que tinha que fazer, que é dar uma validade para ela, coloquei preço aqui. Não tem nome. Então aqui ele sabe que não adianta esperar o nome, não vai ter. E é por isso que ele nem vai deixar você colocar aqui. Leve em consideração isso daqui, ó, para você entender interface. Ó, isso aqui é uma chave combinada. De um lado ela é a chave fixa, do outro lado é a chave estrela. Cada lado aqui é uma interface. Quem está recebendo lá só vai considerar o que achar importante. Imagina que eu viro para você e falo, me passa uma chave fixa 10. Você me entrega essa chave, ela serve. Por quê? Porque eu vou considerar somente este lado aqui da chave. Se eu pedir, me dá uma chave estrela 10, e você me passa a mesma ferramenta, eu vou considerar somente esse lado. Isso aqui são duas interfaces, uma chave combinada.
Eu poderia ter um terceiro braço aqui, que sei lá, é Allen, etc. O outro lado que seja Philips, não importa muito. Aqui a gente vê um objeto que tem duas interfaces. Então a gente tem a interface chave fixa, interface chave estrela. Assim neste caso aqui, o meu alimento. O meu alimento, ele implementa produto e implementa perecível. Não se engane, ele aqui herda de uma classe produto, mas mesmo a classe não tendo nada escrito, ela tem uma interface. A interface é a cara dessa classe. Qual é a interface de produto? É ter um inteiro ID, é ter uma string nome, é ter um método void, imprime etiqueta, que não recebe nada. Então, esta aqui também é a cara de se a gente fosse criar uma interface, e eu poderia simplesmente extrair a interface disso, esta seria a interface da classe produto. E aí, como eu ensinei lá em cima, quando você está pedindo um produto, você vai olhar somente o que é de produto. Assim como a nossa chave combinada. Quando eu pedir a chave fixa, nem me interessa o que tem do outro lado. Se eu pedir uma chave fixa e você me entrega essa chave combinada, tudo que eu vou estar vendo é isso aqui, ó. É a parte de chave fixa. Não me interessa o que tem lá pro outro lado. Eu não quero nem saber, nem vou considerar que exista um outro lado. Da mesma forma, se eu pedir uma chave estrela e você me entrega essa chave combinada aqui, eu vou olhar somente a parte da estrela e vou ignorar totalmente o resto. E antes de eu fazer um resumo aqui, peço que se tiver gostado, se tiver dado uma clareada para você, dá um like nesse vídeo, pense em se inscrever no canal. Muita gente que assiste os vídeos aqui não é inscrito, isso conta muito pro meu trabalho aqui no YouTube, na questão de divulgação. E se você tiver algum colega aí que está trabalhando, que está suando aí para entender o polimorfismo, manda para ele, quem sabe vai ajudar ele, vai ajudar ela a entender um pouco melhor. E hoje a gente viu aqui mais um dos pilares da orientação a objeto, que é o polimorfismo. Polimorfismo vem do grego, de muitas formas. A gente viu aqui como uma mesma coisa, deixa eu apagar isso aqui, como uma mesma coisa pode ter várias formas. Quando a gente chamou aqui o imprime etiqueta, a minha chamada de método não sabe o que imprime etiqueta faz, só sabe chamar. Fala, eu preciso chamar algo chamado imprime etiqueta. E lá dentro você vê o que tem que fazer e deixa fazer o que tem que fazer. E aí, quando a gente chamou o imprime etiqueta, ó, um imprimiu o escrito alimento, o outro imprimiu o escrito móvel. A gente viu também que para usar o polimorfismo, a gente acaba utilizando algumas coisas como a herança. A gente pode fazer uma herança, nós podemos herdar comportamentos e agir em cima disso e até modificá-los com esse override. A gente viu também que a gente pode fazer aqui, ó, utilizando a interface. E eu poderia ter outras interfaces aqui, como eu já falei lá no vídeo de interfaces, dá uma olhada lá. Poderia colocar várias interfaces. Assim como agora a nossa amiga aqui, a chave combinada. Ela tem duas interfaces. A interface aqui de chave fixa, a interface de chave estrela. E isso aqui a gente utiliza muito ali, principalmente quando vocês começarem a ver mais sobre Solid. E eu também já falei nesses outros vídeos que eu deixei relacionado aqui sobre o princípio da substituição de Liskov, que é o que? Você espera uma determinada coisa. No caso aqui, a gente pode esperar uma classe mãe, como a gente fez aqui em cima, ó. Esperamos uma classe mãe chamada produto, mas só passamos classes filhas. E a gente utilizou essas classes filhas como se fosse a classe mãe sem nenhum tipo de problema. O compilador sequer reclama aqui, ó, tá vindo uma coisa diferente, não. Porque ele sabe que isso que a gente está passando vai ter o mesmo comportamento ali, o mesmo tipo de chamado. Então, eu vou chamar agora a forma como vai rodar por dentro, aí cada um que implemente a sua forma. Por isso o polimorfismo. Utilizamos várias instâncias de coisas diferentes e cada um agiu da forma que deveria agir. Então eu espero que tenha clareado, ajudado de alguma forma. Já sabe, curte, compartilha, se inscreve e vejo você no próximo código.